Sejam todos bem-vindos e olha só, novidade. Como vocês podem ver, estamos num cenário novo, muito bonito, muito elegante, charmoso. Para quê? Para trazer conteúdo para vocês. E olha só um detalhe importante, povo. Mudamos também o nome. Agora o nome desse podcast, já vou apresentar o convidado aqui, Diegão da Control ID, é TV Segurança em Jogo. Para quê, meu irmão? Para trazer mais possibilidades, mais entrevistas, conteúdo de qualidade, assim como a gente vai ter hoje. Diegão, seja muito bem-vindo, é um prazer em receber aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, agradeço a possibilidade de estar aqui participando com vocês, participando aqui também com vocês que estão acompanhando a gente e falar um pouquinho sobre a Control ID, sobre os nossos produtos, sobre o mercado em geral de segurança eletrônica, que é um mercado muito grande, né, Edson? A gente percebe aí que existem várias opções, existem várias vertentes e a gente está aí um pouquinho para desmistificar um pouco o controle de acesso. Exato, você falou uma palavra que a gente usa muito, desmistificar essa questão. Pessoal, olha só, é um prazer enorme a gente estar recebendo uma empresa com esse porte, com esse gabarito. Demorou um pouquinho devido a todas essas circunstâncias, né, Diego? Mas graças ao bom Deus, ele está aqui, vai falar bastante novidade. Ó, que coisa linda. Olha só. Esse aqui é o queridinho, né? Esse é o famoso bola da vez. Aí, esse aqui é o bola da vez, né? Irmão, fala aí, rede social da Control ID. Pessoal que quiser encontrar a Control ID, como que ele faz? Bom, tem o nosso Instagram, que eu acho que é um dos principais canais que nós temos trabalhado hoje em dia. Que é o Control_ID. Esse pode ir lá estar acompanhando com a gente. E tem o nosso canal do YouTube, que é um canal onde, depois quem estiver aí acompanhando, dá uma olhadinha. Nós temos todos os vídeos de treinamentos de manutenção do produto, de instalação, boas práticas. Aquela pessoa que quer fazer uma propaganda, tem os vídeos dos produtos, então tem em alta definição ali, tanto do IDFace, toda a nossa linha, né? Então, tem um passo a passo lá, né? Pelo que eu vejo lá, exatamente, e que você me mostrou aqui, tem um passo a passo de todos os equipamentos, não é isso? Exatamente. Então isso é importante também, pessoal, porque a gente vai falar muito disso aqui. Conteúdo, ele é bom, ele é importante, tem que ter, né, Diego? Com certeza. E eu estou percebendo, não só a Control ID, mas eu estou percebendo que as empresas têm isso agora como uma vertente, né? Porque assim, isso não tira dele a importância, já está entrando no assunto aqui, mas não importa, não tira dele a importância de um treinamento pessoal, mas te dá possibilidades, né? Isso mesmo porque nós vivemos um período difícil que se tornou necessário essa tecnologia virtual, não é mesmo? Com certeza, porque é um meio de fácil acesso, né? Você tendo acesso a YouTube ali, você já consegue ali ter uma ideia de como que configura o produto da melhor forma. Lógico, isso não substitui aquela famosa mão na massa, aquele né? famoso mão na massa. O pessoal adora bastante esse treinamento, né? De você pegar o produto e ali fazer as conexões. Isso realmente muda a visão, né? Do instalador em si, porque ele já começa ali a sentir na prática como que é a instalação. Mas, às vezes, para uma informação rápida, às vezes, para uma informação tirar dúvida, é importante ter um canal do YouTube. A gente focou bastante em ter Sim, eu acredito também. Esse canal. Não só também pela pandemia, né, que as pessoas ficaram um pouco mais distantes, né? Aí nós precisávamos falar com o nosso público de alguma forma. Foi aí que a gente nós criamos, né, na verdade, o YouTube. Já tinha, mas aí a gente acabou focando mais, né? Trabalhando ali com conteúdo para poder alimentar os nossos instaladores. E não somente no Brasil, né? Hoje, se você olhar lá, a gente tem também em espanhol, porque a gente expandiu para a América Latina. Legal, né? Bom saber. A gente está com um trabalho forte aí também, distribuidores desde Argentina, México, Colômbia, Equador. Então, a gente montou um conteúdo, um material também para esse público, para que eles pudessem também, como esses são mais difíceis de estar próximo, né? Porque a gente ainda não tem as pessoas, as bases ainda nesses países, a gente tem que ter os vídeos para poder chegar e alcançar essas pessoas. Sim, mas sabe o que eu penso também, eu digo? Que não é só usar a ferramenta internet. Eu percebo que, primeiro, tem uma coisa que eu acho que é muito legal. Primeiro que aproxima as pessoas do produto, tira aquela coisa, poxa, mas como que isso funciona? Isso é importante, eu vejo como muito importante você ter um primeiro contato, né? Independente que pode partir do mesmo princípio, quando o técnico ele pega o equipamento, ele tem noções do que faz, porque ele viu falar, depois quando ele olha, ele fala assim, opa, beleza, eu sei que o princípio é esse. Então isso ajuda muito. Outra coisa que eu percebo que está melhorando e está sendo uma ferramenta importante, que é a internet, YouTube, Instagram, até mesmo o TikTok que eu falei para você, é uma ferramenta curta, mas que você gera conteúdo, é a qualidade com que isso está sendo feito. O material que isso é apresentado, né, no YouTube, que tem tudo a ver, minha TV, para isso, eu acho que é importante. E eu acompanho bastante. Inclusive na feira,
Eu não vou lembrar o nome da menina que trabalha com vocês, estava no stand. Ela falou o fenômeno Diego. E é mesmo. Você pode não ter essa noção, tá? Mas a gente tem. O quanto a pessoa se torna importante para a marca. E o quanto você é importante. Porque hoje, se você perguntar para mim, Edson, quem é a Control ID? Eu falo, é o Diego. Eu sei, não estou sendo aqui arrogante e nem desmerecendo os outros, né? É porque a gente sabe o potencial de quem dá a cara para explicar. Então você gastou, não perdeu, gastou muito tempo estudando o equipamento, mergulha de cabeça. Então, para nós aqui, você é a cara da Control ID. Então eu posso te falar assim com toda certeza que você representa muito bem a marca, viu? E Control ID está sendo muito bem representado pelo nosso amigo. Agradecido. Isso é muito legal. Diego, uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar é, o que aconteceu? A Control ID, ela nasceu e fez assim, ó, buf. Quanto tempo tem de Control ID? Quantos anos tem a Control ID? Ó, pessoal, só para você entender, quantos anos a Control ID tem, mais ou menos? A Control ID foi fundada em 2006. É disso que eu tô falando, 2006. Isso só pode ser uma potência. E aí, o que aconteceu? Esse estalo, o que vocês perceberam? Vocês que estão lá no núcleo, a coisa acontecendo, o que vocês sentiram do mercado? Foi a história da Control ID é uma história que daria um livro, né? Acho que o Marcelo, que é o CEO hoje do Control ID, fundador inclusive, ele passou por muita coisa, né? Acho que nós, da Control ID, quando foi fundada em 2006, era uma salinha extremamente pequena. A gente não tinha uma estrutura. Como todas as grandes empresas, né? Assim, como todas as grandes empresas. Era muito artesanal, cara. Até 2011, mais ou menos ali, só para você ter uma ideia, Edson, o nosso produto ele era fabricado. Não vou dizer não era nosso ainda porque a gente se tornou fabricante a partir de 2012. Tá. A gente não era fabricante. Então ficou 6 anos aí nesse processo. A Control ID ela nasceu como uma importadora, né? Nós importávamos ZK, né? Então nós trouxemos essa marca para o Brasil. E aí nesse período de importação a gente começou a sentir aquele movimento da portaria. Porque a Control ID ela começou com relógio de ponto. Boa. Sim. Assim, hoje ainda é muito forte o relógio de ponto dentro da Control ID. Então a gente começou com relógio de ponto. Você me fez lembrar uma coisa legal, verdade, o relógio de ponto, cara. Relógio de ponto. E é um mercado assim excelente, cara, um mercado muito interessante. E aí o que aconteceu? Veio a portaria 1510 em 2009 e foi ali que a gente adequou o nosso produto, que era um produto importado chinês, para atender a legislação nacional com relação ao relógio de ponto. E aí em 2009 nós adaptamos, a gente tem que ter impressora e tal, um processo ali de homologação do MTE. E a gente foi homologado, maravilha. E a gente começou o quê? A vender serviço de receita recorrente de relógio de ponto. Então a gente vendia, na verdade dava o produto e cobrava uma mensalidade. A gente começou com esse serviço, né, de SaaS, no software e também de serviço na parte do relógio de ponto. A gente foi uma das primeiras empresas a fazer isso. E aí a gente começou a crescer. E aí, mas nesse momento ainda não era fabricante. Na parte de acesso, nós tínhamos também uma linha importada, de 2006 a 2012. Só que aí chegou em 2012... Com o ZK também ou não? Era ZK, o CX700. Quem conhece essa parte ali, vocês vão lembrar desse produtinho ali. É um produto muito bom. É legal saber disso. Assim, o que eu gosto de histórias? Porque a história aproxima o público do fabricante. Porque você fala assim, ela não nasceu assim. Não. Ela veio evoluindo, teve essa evolução. E eu não conhecia essa história. E nada melhor do que vocês para falar pra gente como que isso nasceu, como se desenvolveu. Então, em que momento esse daí que você tá falando, isso beleza, isso aqui é um controle de acesso e esse mercado tá necessitado. Com certeza. Mas assim, nesse início, assim, a empresa estava muito focada, muito nichada para RH, que é essa parte de relógio de ponto, né? Então, naquele momento, nós tínhamos a linha de acesso, mas não era uma coisa que a gente focava, assim, falava assim, esse é o mercado que a gente vai investir forte. Só que isso foi mudando, porque cada vez mais o mercado de RH foi se tornando um commodity, né? Foi se tornando uma coisa muito comum e tal. E aí foi nesse momento que a gente percebeu, poxa, a gente precisa ter um produto próprio e precisa ter uma tecnologia própria, né, para ter autonomia, porque a gente percebeu, se você pegar hoje, o Brasil é não só tropicalizado, que a gente chama, mas muita coisa que tem aqui, principalmente na linha de acesso, você não encontra nos Estados Unidos, você não encontra na Europa. Então, tem muitas especificidades. E às vezes você importar um produto, de certa forma, que vem preparado para um mercado mundial, não para o tropical. É verdade. É diferente. Então, a gente falava, a gente precisa fazer alguma coisa própria. E aí, a primeira coisa que veio, foi em 2012, foi o relógio de ponto da Control ID. Foi o Rapid DX. Foi um dos primeiros relógios de ponto que, não sei se você sabe, o relógio de ponto tem aquelas impressoras. Sim. E aí você tem que trocar quando acaba ali e tal.
O nosso relógio foi um dos primeiros que a ejeção desse compartimento da bobina era feito por uma solenoide. Então você clicava, trocar bobina e ela expulsava ali uma portinha assim automaticamente e aí você fazia a troca. Os outros não, você tinha que colocar uma chavinha e tal. A gente começou com esse conceito. Já com uma inovação ali. Inovação e tela touchscreen. Outra característica que você vai perceber nos nossos produtos, né? Desde que a gente se tornou fabricante, é que a gente sempre trabalha a intuitividade. Ou seja, o produto ele tem que ser fácil, ele tem que ser parecido com um celular. Isso aí, eu falo isso muito. Tem que ter uma praticidade em você olhar para ele e falar assim, opa, beleza, legal. Isso aqui não é tão complicado, não. Eu falo muito disso. E não só complicado para nós, assim, mas para quem vai usar na ponta. Porque, assim, um tripé, que eu sempre falo, todos os treinamentos, quem acompanha os treinamentos que eu dou, todos os treinamentos eu falo, todos os produtos, a gente tem um tripé. O que seria esse tripé? Por exemplo, para lançar o facial, que a gente vai chegar nele, você não tem ideia. Eu, Marcelo e Albert, que é o diretor de tecnologia, nós falamos com mais de 100 empresas de portaria remota, de condomínio, integradores, de todos os portes. Entender, né? Qual que é a dor? Isso é bom. O que precisa lá na ponta? O que está faltando? Isso é maravilhoso, cara. Assim, aí você fala, de contrair e tal. É um baita produto, é um baita equipe, mas eu vou falar, cara, quem faz esse produto aqui, ó, é o Rodrigo da RP, é o pessoal lá do Sul que a gente tem parceria, que são os nossos clientes, é o pessoal aqui de São Paulo de portaria remota, porque eles vão falando, não, Diego, coloca isso, coloca aquilo. É aquele toque, né? Porque ele tá sentindo a dor, né? E ele sabe, né? Isso é importante, escutar quem tá. As pessoas sentem parte do produto. Isso. Hoje é legal você pegar, tem revenda que olha assim, lançamos tal função. O cara fala, mas foi eu que falei isso aí. Foi você mesmo, porque você falou. A empresa escutou, né, a necessidade. Você trouxe pra gente uma necessidade que você estava sentindo na ponta. Exato. E quem é da ponta entende, enxerga isso de uma forma muito fácil. Porque às vezes eu falo muita coisa assim, às vezes o fabricante, beleza, ele tem toda a estrutura para fazer, só que ele tá lá. E campo são coisas diversas, meu. A gente costuma falar assim, isso tem tudo a ver com o que você está falando aí, Rodrigo. Eu sou de campo, né? Agora que eu saí um pouquinho, mas sempre fui de rua. Então, assim, você montou o equipamento, você falou com quantas pessoas? Muitas empresas. A chegar um equipamento que você teve que mexer muito ainda depois. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, se não é essas informações, se não é necessidade... O produto não seria o que é. Não seria o que é. E não teria o êxito que o produto tem. Exatamente. Não só o IDFace aqui, que a gente... é o queridinho aí da Controle ID, mas todos os outros componentes, toda a linha que formam um controle bom de acesso. Então vamos lá, essa transição, relógio de ponto, controle de acesso, onde foi o estalo que vocês falaram? Não, tem coisa acontecendo aí, que aí vocês falaram, agora a gente precisa fazer isso aí. Com certeza. Então, em 2012 nós fizemos o primeiro relógio de ponto, certo. E aí a gente continuou com a linha CX700, vendendo e tal, só que nessa época a gente não atuava com a venda efetivamente para revendas, assim, era mais uns projetinhos que nós tínhamos mesmo. Nós éramos uma integradora nessa época. Antes de ser fabricante. Legal. De 2012 a gente começou a trabalhar revendas fortemente. Então a gente parou de ser uma integradora. Foi ganhando mercado. Foi ganhando natural, mercado, né? Foi abrindo revendas, tem um produto excelente, com excelente custo-benefício, falou, vamos fazer uma rede de canais no Brasil e vamos começar a vender isso para revendas. E aí começou com o relógio, só que em 2014 a gente se esbarrava muito em quê? Quem faz controle de acesso, ou quem faz relógio de ponto, em algum momento ele pode se esbarrar com identificação para controle de acesso. Então imagina, eu tenho uma empresa de 100 funcionários e aí eu vou fazer toda a minha parte de relógio de ponto. Só que o cara fala, mas vocês fazem relógio de ponto, identificação biométrica, vocês não têm controle de acesso, porque eu preciso controlar aquela porta e tal. E aí a gente falou, a gente começou a perceber que existia um link muito interessante. Sinergia, né? Uma coisa ou outra. Total. E às vezes a gente acabava ficando fora do projeto, porque a gente tinha o relógio, mas não tinha acesso. Então a gente falou, a gente precisa unificar essas duas linhas, eu preciso ter as duas linhas. E aí em 2014 a gente lançou os nossos primeiros produtos de acesso. Começou a desenvolver em 2012 para 2013. No mesmo ano do lançamento depois que saiu o IDX já tinha o roadmap ali para a nossa linha de biometria por digital. E aí começou o ID Access e o ID Feed. Esses nós lançamos em 2014 e aí a gente começou também a trabalhar com revendas no Brasil inteiro. E em 2017 nós começamos através do trabalho, no início, né, desse processo. Tudo muito recente, meu. É recente. É surpreendente, né? Como que o pessoal fala lá desse avanço que vocês tiveram? É um sucesso, né? Eu creio que lá vocês devem ficar muito felizes com... E não é eu falando, né? É o resultado que você consegue mostrar, né? Pela evolução, né?
E aí vocês mergulharam aí então no controle de acesso, enxergaram que isso. Oh, mas uma pergunta para você fazer um link com o que você está me falando. Tá certo, o controle de acesso a gente sabe que tem suas dificuldades. Ele precisa ser, vamos lá, meio que regional. Apesar de dentro do Brasil ter várias dificuldades, né, que cada estado tem uma necessidade e tal. Vocês olharam, vocês pensaram assim, ó, vamos olhar pro Brasil, vamos fazer um equipamento que atenda muito bem, vamos deixar bom aqui, e se tiver que sair vai ser porque é bom mesmo e atende outros lugares. É mais ou menos isso aí ou não? Como é que foi esse processo? Os dois primeiros produtos, que é o ID Access e o DFIT, né, quem está aí conhece dessa linha, ele foi um produto pensado mundialmente. Porque ele é um produto que tem 2 relés, ele é um produto que ele tinha uma característica técnica bem superior à que a necessidade atual do mercado. Certo. Então, se você for olhar, poxa, eu tinha 2 relés, eu tinha 2 sensores de porta, eu conseguia... É um baita produto. Só que era um produto assim muito avançado no sentido do que o Brasil precisava. Tá. Tanto que quando nós lançamos em 2016, de 17 para 18, que foi o IDFlex... IDFlex, boa. Porque eu peguei essa parte aí de instalar IDFlex para frente. Exato. Então, o IDFlex já foi um produto pensado já para o mercado low e middle, né? Que é esse mercado de condomínio, pessoal que quer um produto de custo-benefício. Foi aí que a gente lançou a SecBox, né? Que é esse módulo de acionamento externo. Sim, isso é importante. Porque isso aqui é uma característica muito, muito nossa, né? De Brasil, de ter essa segurança a mais. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, lá a solução de controle mais utilizada de identificação não é digital e não é fácil. É proximidade. Lá tem muita questão, né, dos cartões de proximidade, mobile credentials, eles utilizam o NFC do celular para fazer um acesso e tal. Então não tem tanta essa pegada mais de identificação da pessoa, de biométrica, né? Então é muito do Brasil. E aí a gente estudou, falou, poxa, a gente precisa ter um produto de baixo custo, né, intuitivo, bonito, que aí entra aquele tripé. Todo produto, Edson, assim, sendo bem sincero, assim, quando a gente vai desenvolver, tem um roadmap de produtos que a gente tem, mas assim, primeiro ponto, design. Esse é importante. Olha a fonte aqui para vender a fonte. Não, ótimo. Design. Tem que ser um produto que chama atenção. Tem que ser bonito, esteticamente falando. Segundo ponto, tem que ser tecnológico. Não adianta ser bonitinho e não funcionar, né? Não. Senão você vai ter que acordar de madrugada. Não vai adiantar, né? Para resolver problema, né? Então, por isso que, por exemplo, a gente trabalha aqui com processadores. Esse aqui é um dos primeiros equipamentos faciais que nós atuamos com um processador com interface neural. Ele tem uma NPU, né? Uma Neural Process Unit, ou seja, dentro do algoritmo, aqui dentro do nosso processador, ele tem uma parte dedicada de inteligência neural somente para o algoritmo de identificação nosso, que é, no caso da face, é o Safer. Na biometria, no IDFlex, do dia a dia, é o Innovatrix, que está em primeiro lugar no mundo em acuracidade. Então não basta só ser bonitinho, né? Ele tem que ter uma tecnologia superior. Sim, ou pelo menos equivalente ao mercado. Concordo. E o terceiro ponto, que não adianta ele ser bonito, não adianta ele ser esteticamente, né, bonito e também com excelente tecnologia, se ele não tiver um bom preço. Porque hoje, você sabe, a gente tem concorrentes com custo bem baixo. Então a gente tem que ter esses 3 pontos. Funcionalidade, tem que ter a aparência, isso tem que ter, e o preço. Você resumiu bem isso. Porque eu penso que assim, como você está falando aí que não é só condomínio, né? Hoje você pode usar isso numa clínica, você pode usar num escritório de advocacia, num hospital. Então ele tem que ter uma aparência legal, né? E eu acho que ele tem que ser versátil. E então, pelo que você me falou, vocês pensaram nisso e falaram assim, poxa, o que a gente vai poder fazer? E o que eu acho legal, tá? O tamanho. E aí, como é que você coloca tanta tecnologia num aparelho assim, né? Pequeno, do jeito que você está falando. Tá, eu não vou enrolar mais, cara. Eu quero que você me fale esse cara aqui. Como ele nasceu? Assim, ó, você falou da IDFlex. Eu gosto muito dela. Eu gosto, porque eu acho que é uma biometria muito simples de se trabalhar. Ali pelo touch você resolve tudo, né? Muito fácil, muito tranquila. Essa sacadinha eu gostei muito, porque você deixa ali perto do seu quadro, travado, fechado, é uma coisa que tinha muita dificuldade de controle de acesso. Não importa, Diego, uma coisa que eu penso, não me importa se eu quero controlar um acesso interno. Se eu abrir ele e der um curto, ele não é um controle de acesso, ele abrir, né? Então, essa segurança eu achei que foi muito legal. Olha só também a qualidade do acabamento do material, né? Compacto, né? E quem gosta de reler, quem gosta dessas coisinhas, entende fácil, ó, é o que você fala.
comum, NA, NF, 12, aqui 12 positivo, negativo, ligou, acabou, cara. Fácil. Né? Um flatzinho aqui encaixa fácil. Já resolve. Já não resolve. Precisa passar aquele monte de cabo na porta lá e tal, só 4 fiozinhos ali já resolve. 4 fiozinhos, o cara manda a comunicação e manda a alimentação, né? E o RJ para fazer a função dele ali, né? De se comunicar com a rede. Eu acho legal isso. Então, eu creio também que do IDFlex pro IDFace, vocês tiveram uma evolução muito boa. O que vocês escutaram da turma aí na rua, no nosso mercado, no nosso segmento, que vocês falaram, opa, peraí, a pandemia contribuiu também um pouco com isso? Boa pergunta, né? Você já concatenou várias informações. Porque eu percebi que teve um salto muito grande na questão de facial. Sim. Né? E eu associei à pandemia também, né? Com certeza. Assim, a Contra ID estava nos nossos planos fazer uma linha facial, mas não da agora. Né? A pandemia, sim, adiantou os nossos projetos muito. Nós tínhamos outras ideias para o momento, outros produtos, né? Porque a gente tem automação comercial, que é uma linha bem interessante de impressora e tal. Catracas, que a gente também está fazendo algumas coisas legais. Eu vi lá o lançamento na feira, cara, incrível aquele negócio. Assim, são coisas que nós estamos no roadmap de se desenvolver e tal. Só que aí a pandemia veio e o facial ele entrou em pauta, né? Tanto que, assim, o primeiro ano de pandemia foi um ano que a nossa engenharia, né? O pessoal lá que o Albert toca, foi realmente trabalhando muito em cima da nossa linha facial. Eu vou dizer uma coisa assim que pouca gente sabe, né? Que muito de bastidor, o nosso primeiro facial, assim, a primeira versão V1 desse cara aqui, nós não seguimos. Uma coisa assim, nós não seguimos. Olha para você ter uma ideia, assim, eu estou sendo bem direto assim com as palavras, sem tirar e nem pôr. Sim, legal, boa. O Marcelo ele é uma pessoa, lógico, toda a equipe nossa de engenharia é muito criteriosa, mas você nunca vai encontrar uma pessoa tão criteriosa como o Marcelo, assim, porque o cara é muito perfeccionista. E, cara, a gente testou a primeira versão, a gente olhou e falou, isso não tá essa versão não está melhor do que o mercado é hoje. Nós realmente pegamos o projeto, vamos voltar para a prancheta. Fora que aqui, até chegar nesse ponto, já tinha molde, já tinha um monte de coisa. Cara, já foi assim, foi coisa de centenas de águas rolaram. Muita grana que já rolou. Também, mas, cara, não importa dinheiro, assim, para o Marcelo e para a direção nossa aqui, não importa o preço do que a gente vai ter que fazer para que o produto chegue no estado da arte que ele quer e que nós queremos. E que o mercado necessita. Foi ali, então, a gente poderia ter lançado, tanta gente falava, vocês não vão lançar facial? Eu falei, a gente está desenvolvendo. Foi aí que a gente voltou para a prancheta, foi aí que a gente trocou o processador, a gente saiu de um processador de 1.2, colocou 1.5 com NPU. Com isso... De um produto pronto, vocês descartaram e começaram do zero. Mas aprenderam nesse... Com muita coisa. Porque se vocês fizeram um produto, não gostaram, a equipe falou, tá faltando alguma coisa para o mercado, vamos retroceder... Porque você falou uma coisa que é importante, tá? E a gente estava conversando isso ali agora. Não é possível, né? Que uma empresa, ela se propõe, né? Eu tô falando isso porque, poxa, a gente começou a fazer um desenvolvimento de um equipamentozinho que é uma coisa só, é uma dor de cabeça tremenda e eu não quero colocar um negócio na rua. Olha, é uma coisa só, tá, Diego? Sim. Praticamente não me dá trabalho. E eu não quero para ter dor de cabeça. Imagina isso aqui, irmão. Aqui é um ecossistema, tem mais de 2.000 componentes aqui dentro. Não dá para fazer qualquer coisa. Não dá. Eu concordo, eu sou a favor disso. É investimento, é grana que vai, eu concordo também, é muito, né? Porque para chegar nesse produto aqui, né? Não sei nem quanto que ele custa hoje, mas ele não nasceu custando isso. Com certeza, é um investimento grande. Só que para a marca, imagina, a gente já tinha um produto IDFlex consolidado. A gente não podia entrar no mercado com um produto. E assim, se a gente sentisse alguma coisinha aqui que incomoda, a gente prefere não fazer. Isso é bom. A gente poderia ter empurrado o produto, vamos para o mercado, vamos depois vender, vamos fazer dinheiro, está em alta, o pessoal quer facial, vamos jogar para o mercado. Não é. A visão assim, Contra ID não é só grana, é uma coisa assim muito de realização, de produto. Tanto que a gente voltou para a prancheta, lógico, os moldes a gente aproveita e tal. Eu digo mais no sentido das placas. Imagina, se a gente sai de um produto que você tem o AFOS, né, que é o pessoal que chama tem o AFOS, prisma, tem o leitor e tal, de um produto que é digital. Porque digital, cara, você pega o quê? Coloca uma câmera ali embaixo, uma VGAzinha, tira uma foto do dedo, pega aquela imagem, gaboriza, manda para o processador e ele identifica quem é a pessoa e valida a regra. Cara, a face não é assim. A face eu tenho uma câmera full time ali, ó. Ela vai filmando você, eu vou pegando os padrões de face. Eu tenho a questão não só de analisar um vídeo, como eu também tenho a questão que eu tenho que fazer o quê? O liveness.
Detectar se é um rosto vivo, se não é um rosto vivo. A leitura, né? Chegar lá no sol e falar, é ele mesmo? É ele mesmo ou não? Falsa aceitação, falsa rejeição, luminosidade, chuva, sol. Tudo que a gente tem aqui, né? Tudo que tem aqui. Tudo que a gente tem no nosso cenário brasileiro. Hoje, num dia, você tem tudo isso aí que você falou de... São Paulo, por exemplo, você pega aí, é sol, chuva, luminosidade. Frio. Então você tem várias... A máscara, cara, imagina um desafio. A gente sair de um produto... A gente nunca tinha feito facial. Aí a gente logo faz um facial para entrar no mercado que 50% do rosto está coberto por máscara. Então, assim, a gente falou, cara, vamos voltar... Voltamos para a pranchetinha ali, reorganizamos o produto, pegamos uma câmera diferente, colocamos esses 2 LEDs. Se você olhar o primeiro vídeo nosso de divulgação no YouTube desse produto, ele não tinha esses LEDs aqui. A gente colocou o LED. Só para você ter uma ideia, tem um videozinho que mostra isso lá no YouTube também, que quando ele identifica você, ele valida a questão de luminosidade. Certo. Se ela estiver baixa, automaticamente ele liga os LEDs. Só que o LED... Se você for analisar, o nosso LED ele vai esmaecendo. Ele não é qualquer LED, né? Pum. Ele não acende de uma vez. Por quê? A gente percebeu que se acendesse de uma vez, a primeira reação do olho humano, quando está no escuro e tem luz, é fechar o olho. É verdade. E aí atrapalha a identificação. Então, o nosso LED ele acende assim, ó. Ele vai crescendo e para você não fechar o olho e não atrapalhar a identificação. E não perder a praticidade da leitura, né? Você vai vendo tanto detalhe, cara. Isso falado é rápido, né? Mas aí isso aprender... Aplicar ele, né? A inteligência nele, né? Eu estava estudando um pouco sobre isso. Eu fiz treinamento contra o ID, se eu não me engano, na Security Center, com o Douglas. O Douglas é um parceirão nosso também lá, o consultor lá. Eu tenho uns amigos aí que é muito louco também para essas coisas assim, e a gente fica trocando várias figurinhas. Eu estava estudando sobre o LED, que tipo de luz, por que a luz tem que ser daquele jeito, que forma ela tem que acender, por causa da câmera e tal. Então não é simples assim. Tem várias coisas aqui que são muito complexas a chegar a esse produto. Muito. E eu concordo com isso, porque a gente vive isso, né? A gente está no segmento, a gente percebe isso. E a calma, ela é importante, sim. Porque você não vai dar desculpas para o mercado. E aí, você falou uma coisa que eu pensei aqui, e eu sempre enxergo isso como algo que quem faz uma coisa muito bem quer fazer ela sempre, porque ela sofre aquele desafio, né? Por exemplo, vamos lá, vocês fizeram um equipamento muito bom. Não tem condição de soltar um inferior. Esse é o desafio da própria empresa, da própria turma que está lá, né? Fala assim, não, peraí, não tem condição. Se alguém detectar algo assim, cara, isso aí vai ser inferior do que a marca é, do que ela... O servidor, é isso que vocês têm aí, que vocês trazem hoje como sei meta, lá, né? Boa, como meta? Como meta. Sempre melhorar, fazer sempre mais, eu quero deixar um produto top do mercado. Mas isso teve, tanto no IDFace, mas eu vou te falar do IDFlex. O IDFlex, quando a gente lançou ele, quando nós lançamos ele tinha um processador de 400 MHz. Certo. Atendia 6.000 digitais e tal, beleza. Só que aí a gente entrou no mercado de 18 para 19, que aí já a gente queria ter mais, queria ter um desempenho melhor, queria ter uma transição de tela tá melhor. vendo como é que é? Natural, falou, né? É natural, cara, o mercado está crescendo. Aí, o que nós fizemos? Tiramos um de 400, remodelamos, colocamos um de 1.2 GHz quadricore. Então, se você pegar, a gente evoluiu muito em processador. Então, não é só no facial. Em toda a linha, onde a gente encontra uma melhoria, a gente aplica, assim. Ô, Diego, e você tá falando aqui, ó... Pessoal, tem noção do que a gente tá falando aqui? Porque, assim, tudo isso que a gente falou de componente que vai aqui, a gente tá sofrendo, né? Porque não tá fácil o componente. Ainda mais nessa época que a gente vive no Brasil, né? A gente tá falando de coisas que se tornam caras, né? A gente pega aí um processador, né? Exatamente, tem um custo, né? Tem um custo elevadíssimo. E aí, para você trazer e colocar dentro de um equipamento, que você tem que deixar o custo dele também acessível. Não importa, o que a gente está falando aqui, não importa. Mas ele vai para um condomínio, você fraciona lá no condomínio, não é nada para ninguém. Não é isso. Isso é um equipamento, né? Eu posso querer ter na minha casa, querer ter na minha empresa, né, com 5 funcionários. Mas não é a quantidade de pessoas que vão pagar. Eu quero saber do equipamento, o que ele vai me trazer de segurança. Não, exatamente. Né? E isso, Diego, eu já vou emendar uma outra pergunta, porque o que a gente estava falando ali no café, e eu entendo que tem que ser assim. Infelizmente, o nosso segmento ele ficou um pouco banalizado, mas tem muitas pessoas boas aí lutando por nosso segmento. Um dos caras que você falou aí, que é parceirão, Rodrigo Guerra da RP, ele é um cara que tem uma função muito importante, né?
é membro aí, diretor da BESE, da CIESE, então é um cara que luta por isso, né? E eu numa conversa com ele aí, uns dias depois da feira, ele falou, cara, se não é fulano, se não é Beltrano, eu não vou falar o nome do pessoal aqui, porque eu não sei se eles querem que fale, nosso segmento estava abalado. Eu sei que tem muitas forças aí, a Controid mesmo é uma força, né? Outras empresas são forças para o nosso segmento. E eu entendo, Diego, que vocês não vão soltar, né, qualquer equipamento. Mas também nós estamos falando de segurança. Como que pode ser de qualquer jeito, né? Não tem condições de ser de qualquer jeito. Então, desde já, fica aqui o nosso incentivo para vocês de continuem fazendo esses bons trabalhos que vocês vêm fazendo, porque o reflexo é visto por todos. Não tem como, né? Eu vou tampar o sol com a peneira e falar contra o Ed não tá... Não é nem incomodando, eu usar a palavra errada. Não está fazendo um bom trabalho? Sim. E se está fazendo um bom trabalho, merece o nosso reconhecimento, porque aqui, eu digo, o que a gente faz aqui? Como eu te expliquei um pouquinho, a gente não é só vender serviço, né? A gente precisa gerar confiança. Claro. Porque o cara vai trazer o síndico aqui e vai falar assim, esse equipamento é bom, ele funciona nisso, isso, isso. Mas eu sei que por trás daquela apresentação teve um esforço que você falou, que eu não conhecia. Não, vamos retroceder. Produto pronto. Eu não estou preocupado só com grana. Exatamente. Eu preciso dar segurança. Porque isso aqui ele foi feito para isso. Para gerar segurança, não é mesmo? Exatamente. Me fala um pouquinho das funções aí desse queridinho. Bom, o Edface, né? Acho que você comentou até do Rodrigão, né? Tem coisas no CIP dele, né? Que é a parte de telefonia, verdade. Que foi dica dele, né? Ele é um cara muito vivo, né? Então, é verdade. Não só dele, assim, lógico, dele foi do CIP, né? Mas teve outros pedaços assim que a gente foi incluindo com o tempo de outras empresas. Mas aí depois que a gente colocou assim o processador novo, colocou o Safer, cara, pra você ter uma ideia, esse é um dos controladores de acesso mais rápido do mercado. Boa. Hoje eu faço uma identificação facial, Edson, em menos de 100 milissegundos. Dentro dele, eu identifico quem é você em exatos 60 a 80 milissegundos. É muito rápido, né, cara? Tanto que se você olha os editais ali, os termos de referência, você vai ver que eles falam, o produto tem que fazer uma leitura inferior a 0,2, ou seja, 200 mili. A gente faz a metade do tempo. É muito rápido. Você não tem ideia. Assim, E o que rola lá dentro, assim, eu sou uma thread ali com mais de 30 processos. A gente faz em milissegundos. Porque o negócio assim foi um trabalho muito grande nosso para fazer isso acontecer. Porque a velocidade num produto como esse e o liveness são duas coisas muito perceptíveis para quem usa lá na ponta. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que tem uma falsa aceitação... verdade. Acabou o produto. Acabou. Aí, se você tem um produto que ele também é lento... também traz aquela sensação de que é igual um celular, cara. Hoje você tem o A72, o A73, o S22, ou o iPhone 13, 14, porque eles estão sempre colocando alguma coisinha a mais a ponto de trazer o quê? Velocidade de 120 Hz para você ter uma tela mais fluida. Então, tudo isso a gente tem que transmitir no nosso produto. Digo, mas isso aqui é acesso, as pessoas não vão ficar clicando lá que nem um celular. Não vão, mas a gente tem que, se pode ter, e não vai... Vamos colocar. Então, dentro desse contexto, né, de funcionalidade que você falou, esse é um produto que a gente criou duas versões. Né? A gente tem o Edface Lite, que ele é até 3.000 faces, sem interfonia SIP. Eu tenho a versão que é o Edface Pro, que é 10.000 faces com interfonia SIP ativada. Certo. Só que o legal é que se você compra o Lite, que é mais baratinho, para concorrer com os de entrada hoje do mercado, aí você fala, putz, comprei o Lite. Só que no meio do caminho você fala, putz, eu instalei num condomínio que quer o SIP. Eu vou ter que trocar o produto? Você não precisa. É só uma licença de upgrade. Então você vai no nosso distribuidor, legal. compra a licença e aí você ativa as funções do Pro. Aí vocês têm um software gratuito que gerencia ele? Temos. Fala um pouquinho desse software. Porque eu acho que, assim, isso é um benefício. Claro. Mas, assim, eu entendo também que o Lite é necessário pelo que você me explicou, porque eu percebo que tem muito condomínio que não tem tanto fluxo de pessoas assim, mas que quer um console de acesso de qualidade. Então, atende. Né? E é preciso. Legal, pô, eu faço um upgrade. Tá, se eu necessitar, né? Exato. Porque hoje, vamos lá, a gente está falando de São Paulo aqui, a gente tem, se bem que a gente vai de 0 a 100 em questão de condomínio muito rápido, né? A diversidade aqui é muito grande. Mas o Lite eu acho que também atende uma boa fatia desse mercado, não atende? Hoje, se você for olhar as vendas da Controdia, é meio que 70-30. 70% é entre a Edfaces, né? O Lite e 30% é o Pro nativo. Porque o nativo, ele é para que, por exemplo, num condomínio,
Geralmente você vai usar na entrada, na portaria remota, por exemplo, a gente está falando aqui de portaria, você vai usar o Edface Pro, porque você quer ter interfonia, você já não precisa ter lá o interfone convencional. Coloca o Edface já com tudo, ele já vai discar direto na central. Tal. Sim. Mas lá na área interna, por exemplo, lá na academia, lá na parte interna do condomínio, não precisa ser o Pro, porque eu já estou dentro, não vou ter comunicação com o central. Então eu posso usar o Lite. Só que o ponto que é legal é, imagina, eu tenho esse produto aqui. A ideia é que o Lite e o Pro, eles são o mesmo produto. Eles já saem com speaker. Mesmo eu sabendo que ele não vai usar no Lite. Sim. Mas eu já preparo o quê? O cliente não vai precisar trocar o produto. Trocar, isso é ruim demais, cara. Porque imagina eu chegar para ele e falar, olha, você comprou o Lite, né, cara. Você vai ter que vir aqui e comprar outro, porque esse aqui já não... Nos dias de hoje, você vai chegar e dizer, uma luta para os caras aprovar um orçamento no condomínio, né? Por causa de questões financeiras. Eu não preciso obrigar a pessoa a trocar o produto. Aí você fala, pô, Diego, mas vamos pensar o seguinte. Você gasta o mesmo valor para produzir, para fabricar o Lite e o Pro, e você vende o Lite mais barato? Eu gasto a mesma coisa. Tem gente que tem lá o produto, o Lite, ele não sabe que pode se tornar o Pro a qualquer momento, basta ter uma licença. Então a gente tem o mesmo custo de fabricação dos dois, mas logicamente para nós é ruim num certo ponto, porque a gente assume esse custo, sabendo que ele não vai usar, mas trazendo a comodidade que, se ele precisar do Pro, ele não precisa trocar o produto. Isso é importante. E eu creio que vocês escutaram alguém da rua também, porque sofreu muito. É muito ruim, eu penso assim, um condomínio... e isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando também. Que a gente teve um podcast antes disso aqui, tá, pessoal? Porque o bate-papo, ele se torna legal e a gente vai falando de um monte de coisa nos bastidores. Porque assim, o que acontece? Que eu vejo que acontece muito, tá? A rua ela é muito boa porque ela dá essa experiência pra gente. E aí depois você vai me falar também como é que tá os planos da Control ID pra frente, questão de treinamento, tudo, qualificação. Claro. Eu vejo que muitas pessoas não se qualificam e você falou agora, não sabe que ele faz outra coisa. E meio que obriga ou força, por não saber, por não ter essa vivência, o condomínio a trocar de equipamento. E é investimento. Porque assim, vamos lá. O síndico, não é que ele é ruim. Eu entendo o lado dessa galera também, porque assim, ele tem uma cota de grana aqui. E tem um conselho, tem um corpo diretivo que sabe o quanto ele pode ou não pode gastar também, não é assim? Exatamente. Aí o cara fez lá um investimento. Né? Tudo em condomínio é muito. O cara vai comprar saco de lixo, é muito. Produto de limpeza é muito. Controle de acesso é muito. É muito. Né? Então ele não pode ficar errando. Então, se você pensou nisso, eu acho que é uma boa, porque agora ele pode embarcar isso. Legal, e não preciso trocar. Mas também você dá uma liberdade e um potencial de venda também para o técnico. Com certeza. Né? Ele vai fazer um upgrade, ele vai ganhar também ali Faz um upgrade. lá já. Né? E você não precisa falar, esse investimento que você fez, tá certo que a tecnologia lavou, mas vamos jogar fora. Também não é assim, né? Um pouquinho de conhecimento aí, de extrair conhecimento, você consegue também agradar, atender o seu cliente com a qualidade. Eu acho que isso é um passo à frente, sim. Isso mostra a característica da empresa. E a missão, né? Que não é só vender o produto, né? Só ter unidade vendida, né? Você ter Exato. Tanto se você pegar, né? Hoje a gente pega muito projeto de retrofit, né? A gente está falando de condomínio, mas hoje, se você pegar os principais bancos do mercado, utilizam a nossa solução, tesourarias de empresas de transporte de valores, grandes indústrias, né? Tanto qualquer segmento, né? Automotivo, indústria alimentícia, usam a nossa linha. Então a gente tem um mercado que é muito exigente também. Que são mercados que utilizam soluções globais. Então, assim, a gente tem que ter um produto modular, que ele mesmo já automaticamente tem essas versões que já, né, que a gente falou das licenças e tudo mais, que facilita, mas ele também tem que ser um produto, que você falou de retrofits e tal. Imagina você investir lá no teu condomínio R$500 mil para colocar um controle de acesso hoje, que daqui a 1 ano e meio já está obsoleto. Não dá, né? Não dá, cara. Não tem que ter um produto. Uma coisa que eu garanto assim, sendo como Control ID, né? Eu posso falar aqui em nome da empresa nesse sentido, que é o quê? Se você compra um produto Control ID, para você ter ideia, o ID Access, que é o nosso que a gente lançou em 2014, que eu falei para você, o nosso primeiro, se você pegar ele, depois você que está assistindo, coloca no nosso site, você vai dar uma olhadinha no ID Access. Pode falar lá o site para o pessoal. E é www.controlid.com.br. Dá uma olhadinha no nosso site, vai lá ID Access. Você olhando esse produto, cara, você não fala que ele tem mais de 7 anos de idade. Porque ele é um produto esteticamente muito agradável
E tecnologicamente, lembra que eu falei que a gente trocou os processadores? Hoje ele tem um processador mais rápido do mercado também, junto com a linha Ideflex. Poderia usar ele hoje normalmente. Normalmente, ele não ficou obsoleto. Sim. E o IdeFace, então, o IdeFlex, cara, você vai ter produto ali para... Então, essa preocupação, durar, né? Principalmente você, revenda, que vai vender o produto contra o ID, você vai comprar um produto que não está em phase out, que ele já tem um curto período de vida. É um produto que, se você instalar, ele vai viver 5, 7, 10 anos tranquilamente. Sim. Fora que você tem o respaldo e o suporte de uma empresa que está aqui do lado de vocês. Poxa, a gente está aqui em São Paulo, capital, a gente tem fábrica em Extrema, Minas Gerais, a gente tem um corpo técnico, corpo comercial. Então, a gente está do lado de vocês. Toda a estrutura que o cara precisa e a segurança, né? Porque isso é importante. Pra caramba. Isso dá uma segurança boa para o técnico na rua, para a revenda, né? Que a distribuição, ele faz uma venda consistente. Uma coisa que eu quero te perguntar, Diego, entrando um pouquinho nisso, porque hoje uma coisa que eu percebi que evoluiu muito, inclusive até conversando com o Fernando da Fast Gold, eles fazem esse trabalho e pelo que eu estou percebendo aqui, vocês também fazem, que não é só tirar pedido, você falou isso, eu peguei esse gancho. Como é que está sendo a venda hoje? Vocês têm esses dados no distribuidor? Ele precisa entender um pouco, ele não precisa ser técnico, mas ele precisa entender um pouco desse equipamento para defender a venda, certo? Ou até fala assim, olha, leva esse cara aqui porque ele vai resolver o seu problema. Leva essa fonte aqui porque ela vai resolver o seu problema. Porque o que você trouxe aqui é isso, isso e isso. Então eu estou percebendo que fabricante, vocês e distribuidor estão fazendo um trabalho muito legal. Por exemplo, você é gerente de produtos na Control ID. E eu entendo também que as distribuidoras estão investindo em gerente técnico de produto também para estudar, interpretar esse cara aqui e falar assim, olha, você precisa disso, disso e disso. Isso fortalece e ajuda a venda, né? Com certeza, com certeza. Acho que dentro do distribuidor, principalmente falando, dentro da cadeia do produto, são vários pontos que são características que a gente trabalhar. Primeiro, cara, o distribuidor, imagina, você pega um distribuidor hoje principais de São Paulo, eles têm mais de 10, 15 marcas lá dentro. Ah, sim, facilmente. Aí ele tem meta da marca X, meta da marca Y, aí o vendedor se vender. Então, tem muita empresa hoje no mercado que estão mais escorado na política do que efetivamente escorado no produto. Então, assim, isso é um ponto ruim pra gente. Por quê? Não que a gente não tenha uma política, a gente tem uma política de distribuição e tal, mas... Se eu te falar que 80% do nosso esforço está focado em ter um excelente produto e ganhar pelo produto, é a verdade. A gente não está se escorando em política. Eu penso nisso. Tem muita marca que se escora em política. Ó, tem que ter meta tal, meta Y, você tem que bater, se o vendedor vendeu, eu dou um prêmio para ele. Está muito dentro disso. E isso influencia, porque imagina, eu sou um vendedor. E aí eu vou vender um produto que vai trazer margem, que vai trazer um retorno para mim, ou vou vender um produto que eu acho bonito que vai atender o cliente? Então, qual que é a nossa meta, Edson? Sendo bem sincero, é atacar e encantar as três, mas duas partes que eu vou falar agora. O cliente final e a revenda. Por quê? Se a revenda, se o instalador, se o Rodrigão da RP, se o Ronaldinho da Movitec, se esses caras querem o produto, o distribuidor pode falar o que ele quiser. Pode falar o que quiser. Eu quero esse aqui, esse que está homologado na minha central. Isso mesmo, você falou tudo agora. Então, eu tenho que encantar o cliente final pelo design, tecnologia e tal, para numa proposta ele escolher o nosso, mas a revenda. Porque o distribuidor, lógico, eu sou um dos que colocou a distribuição na Control ID, mas assim, eu sempre tenho que tomar muito esse cuidado eu entendo isso, cara. Porque às vezes não é o melhor produto que entra. Às vezes é o produto que tem a melhor estratégia de marketing para o canal. Então, por isso que eu tenho muita ideia. A ideia da Control ID é ter um produto que atenda o cliente final e que a revenda se sinta confortável e que queira ter esse produto porque é fácil, é intuitivo. Aí a gente não compra pelo amor de Deus. É porque o produto é bom e eu vou necessitar dele e eu quero ele. É isso que eu acho. E a gente concorre com excelentes marcas, né? Então, assim, não dá nem para falar. Assim, não dá nem para bobear, né? Não dá para bobear, cara. Porque, cara, se você for olhar, assim, existe muito esse negócio de falar de chinês, de não sei o quê. Cara, os chineses são os que fazem as melhores... Cara, olha a tecnologia que os caras têm. É absurdo. Não dá para brincar. Assim, as coisas americanas são melhores. Não existe isso. Se você for olhar, cara, o que a China faz é absurdo. A engenharia dos caras... Produz para o mundo, né, cara? Produz para o mundo. Não tem tudo. Não tem esse negócio. É um excelente produto. Então, isso para nós é um desafio, porque
Imagina uma empresa nacional competir com esses caras, e hoje a gente compete de igualdade, com um produto que é excelente. É um desafio, cara, não é fácil não. Nossa, é um desafio constante e eu enxergo muito disso. E por que eu falei do Fernando? Porque eu enxergo que como ele se trabalha, eu falo, tá bom, tem N produtos no mercado, mas esse aqui ele é isso. E para ele ter o conceito que a empresa traz, você precisa entender como que a gente trabalha. Porque eu gosto disso, tá, o Diego? Eu gosto dessa questão de falar assim, tá, mas para que você quer esse produto? É para isso. Opa, beleza, é um projeto legal, ele vai te atender. Se não vai, é até covardia falar que não, porque o produto precisa sair, precisa pagar conta, tem uma série de coisas que a gente entende, mas vai queimar. Né? Se o cara não está bem preparado para instalar, vai queimar o produto. Né? O síndico não vai querer, os moradores vão reclamar, se ele for lento demais, mas isso aqui não lê. E morador é aquilo, meu velho. Ele vai colocar um monte de complicação aqui, mas tá, e aí, estou sendo sequestrado, o negócio. A gente sabe como é que é. Então é melhor, não é errar, nem pecar por excesso, nada disso. É fazer o que tem que fazer. Sim. Se vocês enxergaram, dá para pôr um processador bom, top, aí que ele vai analisar você, vai lá no banco de dados em quantos milissegundos? Menos de 100. E tá abrindo um portão, opa, beleza, dá para fazer, dá. Exato. Né? Obviamente a tecnologia ela vai permitir isso, puder cada vez ser mais rápido, vai ser mais rápido. A gente está falando de acesso, entrega, pronta, entrega. Quantas vezes a gente viu em reportagem mesmo aí, que não tem nada a ver com a gente, que a gente não fez, mas que a própria televisão mídia aberta fez, que o controle de acesso ajudou. Sim. Né? Que uma câmera ajudou, sim. Né? Que uma leitura facial facilitou, para não vai abrir, cara. Você só vai entrar se você realmente tiver cadastrado. Aí o negócio aqui tem falha de identificação. Você ajudou, você tá na roça. Sim. Então, se é para fazer, para pôr na rua com qualidade, né, meu velho? Ó, o que tá aqui, né? O que tá aí. É a primeira coisa que aparece aqui, né? É o nome da empresa. É o nome da empresa. Por isso aquela questão que eu falei para você, Edson, do dono da empresa chegar e falar, não, vamos voltar para a prancheta. Porque, imagina, cara, a gente constrói, desde 2006, construindo um império, assim, uma empresa, crescendo. Cresce para baixo primeiro, né? Para depois ela vir, né? Depois, poxa, aí você tem uma empresa hoje que fatura super bem e tal. Aí você olha assim, você vai fazer um produto que vai poder, em algum momento, gerar margem para que essa marca seja... Né, tenha uma queda de confiança, cara, volta e faz de novo. Não é só o dinheiro. Isso eu repito sempre. Credibilidade cara. também. Credibilidade, né? É marca. Então, isso aqui, por isso que a gente tem o maior cuidado, cara, para lançar o tem produto. Tem pra você ter uma ideia, esse produto, antes de pôr no mercado, eu fiquei testando ele junto com os nossos parceiros, com umas 30 revendas. Ficamos testando aí mínimo aí 3 meses. Não, o pessoal comentou com a gente, falou, meu, Diego, saiu soltando coisa aí. Você falou do Ronaldo da Movitec, um grande abraço, irmão. O Ronaldão é parceiro. E eu sei que tem que ter uns caras desses daí, para você falar, meu, testa aí, vê e me fala. Sem dúvida. Tem que ter. E vem muita coisa. E olha, depois que lançou, cara, mesmo assim, se você te mostrasse aqui o release das funcionalidades que foram inseridas, é muita coisa. O pessoal chegou e falou, pô, Diego, dá para colocar um fone peer-to-peer aí? Colocou lá uma interfonia. Tem umas coisas que dá, outras tem que aguardar um pouquinho. Tem umas também que não dá pra pôr, mas. Porque algumas coisinhas não encaixam, né? Mas a maioria foi bem, cara. Assim. Sim, eu acho que essa questão de você ter esse retorno de quem consome, né, de quem sente realmente a dor, eu entendo isso como fundamental. A gente fala, né? Eu e minha esposa, com certeza você vai concordar comigo. A gente ficou sem dormir vários dias aí por causa do pensando, tá, mas isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, não, mas isso aqui tá feio. Não, tem que fazer, não dá para ser assim. Não dá para fazer qualquer coisa. Uhum. E uma coisa complexa dessa, com certeza você perdeu várias noites de sono, né? Porque às vezes eu acordo no meio da madrugada, cara. Eu falo assim, puxa, é isso. Aí no outro dia já sei, então você já vai no... Não é assim que funciona? E aí depois quando você vê o resultado você fala assim, meu, que maravilhoso é isso. Não, e a engenharia trabalha de madrugada, assim, o pessoal lá tava, assim, na época de desenvolvimento, pandemia, a gente, a cabeça meio... Porque, assim, a pandemia, a gente, sendo até bem sincero, assim, como a gente está acostumado muito com a empresa, todo mundo junto, né? Todo dia com o pessoal, com a equipe, e aí do nada você desaparece, assim, você está sozinho na sua casa, tem o seu to-do ali, você tem que fazer aquilo, e aí você, E aí foi para um momento difícil, né? Porque a cabeça não estava 100%, por causa da pandemia, um monte de gente, infelizmente... Medo, insegurança, uma série de coisas,
E assim, eu falei dos distribuidores agora há pouco, mas agora vai meu ponto positivo. E para o nosso mercado. Foi o único mercado que continuou trabalhando 100%. Os distribuidores, não sei se eles criaram drive-thrus, eles não paravam. Mesmo com essas... Era trabalho essencial, né? E aí o pessoal criou meios, assim, eles se reinventaram. Então, uma cadeia assim que... Foi um momento muito difícil para todos nós, isso aí, sem dúvida, muita gente sofreu com isso, perdas pessoais, muito próximo, mas também foi uma coisa de aprendizado, assim, de você valorizar, assim, né, aquele emprego que você tem, né, a empresa que te ajuda, né, porque o que eu penso, sabe, Diego, de verdade, assim, você ajudou a construir uma empresa, você tem essa ciência, eu ajudei a construir, assim como os outros funcionários lá ajudou a construir um pouquinho da Control ID. E aí você ser remunerado pelo que você gosta, pelo que você faz. Às vezes você nem gosta, você faz também porque precisa, mas fazer direitinho, reconhecer que ali é um ser humano do seu lado também que está te apoiando, né? A gente vive situações difíceis, né? A gente sabe que nem todo mundo tem uma condição boa de ter o que quer, na hora que quer. Mas a gente sabe também o esforço, você me comentou ali, que é até uma pena, né? A estrutura que a empresa hoje tem, mais por segurança, que importante aqui, a gente está falando é a vida, não poder usufruir de uma qualidade que a empresa dá, né? Você falou que tem lá um espaço para a pessoa se distrair, jogo, isso que outro, onde é esses momentos que se tornam alegres, né? Se torna uma grande família, cria né? um entrosamento ali, mas assim, da empresa, né? E tá lá, assim, é que pô, o home office deu muito certo, assim, dentro do nosso trabalho. Lógico, a gente se encontra, né? Tem os nossos momentos, assim, de se encontrar. Tipo, a feira foi um absurdo, né? A gente participou. Foi lotado, assim, a galera lá toda se confraternizando. Mas, assim, eu acho que outro ponto, assim, que a Control ID, acho que falando, não só de business, né? Mas falando de empresa mesmo como pessoas, essa sensibilidade que ela tem, por exemplo, eu perdi minha mãe há pouco tempo, né? Você viu lá e tal. Quando eu fiquei sabendo lá que a situação da minha mãe era complicadíssima, né? Através de uma cirurgia que ela fez e tal, a primeira pessoa que eu liguei, assim, que eu tenho uma amizade muito grande, foi o Marcelo, né? Eu falei, pô, Marcelo, a situação aqui tá difícil e tal. Tá muito complicado. Pô, imagina, o dono da empresa chega para você e fala assim, Diego, cara, o que tiver altura aí do que a medicina tiver, nós vamos fazer, que se precisar aí tá à disposição. Na hora já me tirou da empresa, falou assim, Diego, pega uns dias aí, cara, pega que uns suporte. dias, fica em casa. Olha que suporte, né? Assim. E assim, foi os últimos dias da minha mãe, cara. Eu passei os dias que a empresa me deu, tipo, sem descontar nada, falou assim, ó, fica em casa e resolve o que você tem que resolver. Foram os dias que eu passei com a minha mãe. Então, assim, a empresa Control ID, assim, para mim, pelo menos, né? A gente está no mercado. Não é só o valor que eu gero para ela, o que ela gera para mim, o que os funcionários geram para ela. Esse fator humano, que aí traduz naquilo que a gente estava conversando, de, putz, escutar o mercado, mas também de escutar os próprios funcionários. Assim. Então, por isso que é uma família, assim, a gente tem uma parceria muito grande, né? Acho que isso traduz no sucesso do produto. Querer a pessoa bem, né? Porque funcionário motivado, equipe motivada. E, cara, para isso aqui acontecer, cara, você tem mais de 300 funcionários lá trabalhando 100% do tempo. Eu imagino. Dedicado. Dedicado. Então, assim, ele tem fornecedor. Aí você for pensar, porque tem fornecedor que faz as coisas específicas pra gente. Então, cara, é uma cadeia que tem que dar certo para isso aqui dar certo. E assim, o importante é que quem gere tudo isso tem essa visão de humanitária, né? Então, uma coisa pra você ter uma ideia. A gente tem um e-mail, né, que se chama Ombudsman, né, tal, que é o e-mail que vai todas as insatisfações com relação ao produto, algum tipo de problema que você teve, você manda e-mail. Esse e-mail cai direto, cara, para o Marcelo, que é o CEO, para a Ilana, que é uma sócia, para o Albert, para mim e para a Vanessa, que é agente comercial. E, cara, pra você ter uma ideia, a direção olha todo e-mail. Olha o tamanho que é a Control ID aí, mas assim, eles olham todo e-mail. E se bobear, até o Marcelo liga pro cara e fala, o que aconteceu? Vamos resolver. Isso é cuidado, né? Sabe, é um zelo com o conjunto da coisa, cara, que é difícil você ver em outros locais. Mas isso faz a diferença. Então, isso se traduz, né? O porquê que a Control ID deu esse boom. Exatamente. Então, você está explicando uma coisa aqui que faz todo sentido pra gente. E não é simplesmente produto, é pessoas. É pessoas. Né? E não é só aquela fala de, mas pessoas motivadas. Não, é vivência. É você ter essa experiência na empresa e você se sentir motivado em fazer. Porque a gente... Eu creio também que muitos empresários desenvolveram um melhor método de trabalho, que é você ter uma tranquilidade. Óbvio, a gente sabe aqui meta, comprometimento, que a empresa precisa girar, imposto pra caramba. A gente sabe de tudo isso. Então tem que ter esse compromisso para que a coisa ande. Sim. Isso é fato.
Não tem como não ser assim. Mesmo porque se não for assim, você não paga um componente, você não paga isso, não paga o salário, e não existe isso, não existiria contra o ID. Mas esse fator aí que você está falando, por isso que eu gosto muito desse papo aqui aberto e descontraído, que são fatores, Diego, que é importantíssimo para aproximar o consumidor da marca. Assim, poxa, aqui a gente é uma grande família? Porque você passa ali mais tempo ali do que o pessoal em casa. E são pessoas, então é produto de pessoas sendo feito para pessoas, pensado em pessoas, pensado em segurança. E eu acho que quando a empresa, acho não, vou corrigir, quando a empresa te dá essa tranquilidade, né? Eu vi que mudou muito isso, mas, por exemplo, um CEO, antigamente você nem sabia nem quem era. Né? Hoje você bate um papo aqui com o cara do seu lado, você percebe a pessoa boa que ela é, ou não. Pode ser bom como pode ser. Exatamente. Né? Mas hoje isso é muito próximo. Isso te faz se aproximar de uma empresa, faz você defender, vestir literalmente a camisa. Marca, né? E quando você mostra isso para o mercado começa a entender isso também. Uhum. Então eu tenho a plena certeza, agora eu estou convicto de que a Control ID cresceu porque é por mérito. Né? É muito trabalho, é desgastante. Eu sei, eu tenho noção do quanto o esforço de vocês é grande para poder colocar um produto, não, o que seja. Que seja esse. Mais simples ao mais complexo. Só que o mais simples tem que ser qualidade também, né? É absurdo, cara. Né? O mais simples parece que dá mais trabalho, porque ele fala assim, é simples, mas peraí. Mas se isso aqui para junto. Então é uma coisa que está concatenada a outra, né? Mas essa proximidade, Edson, você falou, é importante. Acho que não é à toa que o nosso slogan é Control ID tecnologia ao seu lado. Porque assim, cara, é difícil as empresas, igual você comentou, que você sabe para quem deu problema, para quem que você vai ligar. Então, hoje, assim, acho que um dos pontos também que os revendas se sentem confortáveis em instalar o nosso produto é que, deu problema, ele tem um suporte, beleza, mas se tem outro problema que o suporte não resolve, ele sabe para quem ele vai ligar. Ou ele liga para mim, ou liga para... Então, ele tem... Sabe, é um respaldo, ele sabe quem tem segurança isso daí. É tecnologia ao seu lado mesmo, cara. A gente tá aqui. E às vezes tem outras empresas que você não tem uma engenharia, né? Eu falo mais em nível de engenharia, que não tá tão próxima do... Assim, cara, eu vejo grandes produtos no mercado, eu vejo grandes marcas, mundiais até, mas que às vezes pecam nesse quesito, de não estar do lado da revenda como ela precisaria estar. Por isso que é muito importante o trabalho de empresas como a de vocês, que faz ali a capacitação e tudo mais. Por quê? Porque leva o fabricante mais próximo da finalidade dele, que é as revendas, que é atender o cliente. É verdade. Então, você ter quem gritar e você saber que essa empresa, quando grita, você não que você tenha que gritar para que socorrer no momento que você precisa. Vai estar ali, entendeu? Eu acho que essa é a diferença. Ô, Diego, eu tinha comentado sobre o software, mas eu pensei aqui, eu já usei o software de vocês. E um dia você que me deu um suporte, a gente nem se conhecia, faz um tempo. Eu estava fazendo uma instalação, eu tive uma dificuldade, aí você falou, baixa o software da conta. Baixei, alguém acessou para mim e resolveu o problema. Então, isso é mais um componente forte que a Control ID tem, e é necessário, eu enxergo isso. Eu só queria comentar, porque eu falei, ficou no ar e agora me veio na memória. Outro ponto que eu acho bastante legal de você comentar, como que o cara faz para se qualificar? Como está sendo aí hoje, né? Eu entendo que muita coisa mudou, foi preciso mudar, mas hoje, como está sendo para qualificar com os produtos Control ID? Bom, existem algumas formas, né? A gente tem os treinamentos online que nós fazemos, né? Tem os online que eu faço de segunda e quarta, intercalado, né? Por exemplo, hoje vai ter do facial e tal, você para conhecer mais a linha e tal. Certo. E tem a certificação presencial que nós fazemos através dos nossos distribuidores. Certo. Então a gente tem aqui em São Paulo o Alex, né, na SEV, você deve conhecer, nosso amigão aí que faz a parte, instrutor técnico nosso, que ele vai lá e faz o mão na massa, os treinamentos e tudo mais. E no Sul, a gente tem o Charles, que é uma pessoa que nós contratamos também para fazer esse trabalho, né? De treinamentos técnicos e tudo mais. E no Nordeste também a gente tem o Marcos, que também faz esse trabalho de treinamentos técnicos nos distribuidores. Então essa é a certificação presencial e as online sou eu que faço por enquanto para estar ali apresentando um produto específico ou facial e aí levando todas as informações que você precisa para poder instalar, vender, comercializar, dar manutenção. Então são essas as formas hoje que nós temos de capacitação. Tá. Eu vejo que vocês estão fazendo algo que é deixar o pé no chão, né? Onde ele tem que ficar, né? Exato. Porque se você distancia, você perde isso. Você perde, aí você começa a achar.
Achar não é importante, a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo, do que a gente está colocando no mercado. Então, Diego, eu vejo com muito bons olhos o trabalho que vocês estão fazendo bem feito. Então fica aqui o meu sincero elogios lá a toda a diretoria, toda a turma da Control ID que faz esse trabalho bem feito. Esperamos poder fazer um bom trabalho aqui também, quem sabe a gente consegue, porque é uma empresa que a gente quer estar perto, isso é uma verdade nossa, porque quando a pessoa trabalha com verdade, com dignidade e tem credibilidade no mercado, a gente precisa estar perto de pessoas assim. Sem dúvida. E é a boa consequência. Então é o fruto que vocês estão colhendo agora, né? Sim. Então eu acredito que vai vir muito mais coisas, porque o desafio não para. Vocês vão se esforçar cada vez mais. E eu quero contar com vocês aí nos eventos que a gente produz, nos eventos que a gente faz, porque é uma peça fundamental. Isso precisa ser valorizado na questão do cenário de segurança. E eu valorizo muito isso. A segurança ela tem que ser segura. Sem dúvida, não pode ser diferente disso. Cara, é simples, parece uma redundância, mas infelizmente... Mas a gente está vendo uma luz no fim do túnel, graças a toda a operação, né, de empresas como você, empresas também que apoiam a gente aqui, séria do mercado, que quer fazer um bom trabalho. Eu quero aqui agradecer muito a sua participação. Estamos chegando no momento final, eu falei para você, é rápido, quando o papo... ele é bom, ele flui. Só que antes eu queria que você falasse a novidade lá que eu vi, cara. Aquelas catracas, aquela coisa muito louca lá que vocês fizeram, um acabamento perfeito, diferente, top, né? Já com carinha desse aqui, articulado. E aí, da onde veio a ideia, a necessidade? Como é que foi? Hoje, um dos principais produtos nossos também, né? A gente tem antenas, né? A gente tem vários tipos de soluções. Mas são as catracas, né? As catracas nós trabalhamos com uma empresa, trabalhamos ainda, né? Com uma empresa parceira que faz a mecânica e tudo mais, onde já tem a facial com 2 leitores, 1 leitor, você escolhe, modular. Só que aí a gente identificou que com o volume que nós temos, a necessidade de ter um produto 100% próprio, né? Então foi aí que a gente começou a desenvolver a própria catraca. E na feira Exposec desse ano nós apresentamos ali o produto, como ele será, né? Vai ser lançado agora nesse segundo semestre, ainda não tem comercialização, mas o produto em si já está pronto, a gente só está ajustando algumas coisinhas. Então, agora a gente tem uma catraca 100% Control ID, com suporte todo embutido, não é aquelas adaptações que se você tem um corpo e você tem algo que trava ali, já é todo embutido, né? Toda pensada, né? Toda pensada, bem acabada, a gente trabalha bem essa parte do design. Só que uma coisa que não ficou tão explícito lá na feira, porque não dava para mostrar, mas que vai ajudar muito você que instala, é que ela é de fácil manutenção. Assim, hoje as nossas catracas elas têm tela de diagnóstico, que você testa todos os periféricos dela. Legal. Sensor de giro, você testa tudo direto na própria catraca. Só que essa catraca, além de fazer isso também, ela tem toda a cabeça dela, todos os componentes não ficam presos naquela cabeça, fica na parte fixa. Então você tira aquela tampinha, você tem acesso a toda a catraca, as manutenções são muito simples, sensor de giro, essas coisas. O acesso. Então a gente melhorou muito a facilidade de uma possível manutenção. Lógico, a gente tem baixos níveis de manutenção, mas a ideia é que se tiver que fazer, não seja difícil. Sim. E muita gente tem medo de instalar catraca, cara. Assim, eu mesmo sou um desses. O cara é tão simples assim, né? Eu mesmo sou um desses daí. Poxa, aí assim, a nossa ela é plug and play, assim, se você comprou, fixou, ponto de rede, energia, está funcionando, cara, você não precisa fazer mais nada. Então, essas facilidades ali que a gente trouxe para a nossa catraca própria, né? Então, e aí daqui a pouco vem flap, e aí vem outros modelos que... Tem coisa no forno. Tem muita coisa, cara. Olha, se eu falar de produto aqui, assim, roadmap nossa de desenvolvimento para a linha de acesso, assim, é gigante, assim, a gente quer... Muita gente fala, vocês vão lançar ali receptor de controle remoto, vai lançar controle remoto, vai lançar outras coisas. A gente tem no roadmap, sim. A gente pretende expandir também a linha de facial, ter um produto talvez maior, um outro... Para poder, às vezes, o cliente quer ter uma tela, sei lá, de 7 polegadas. Sim. Por que não? Aqui, do jeito que esse produto está aqui, a gente pode ter um molde do jeito que imaginar. Tela de 7 polegadas, 50 mil faces, assim, não tem um limite, é só trocar uma memória flash, uma memória NAND, colocar maior ali, o processador aguenta até 50 mil tranquilo. Então, é mais uma questão de fazer um novo molde, né, do que efetivamente. Então, vai ter expansão natural da linha facial, vai ter expansão, vai ter mobile credential também, que a gente está trabalhando para trabalhar a identificação. Tudo que está sendo necessário, né, tudo que está sendo bem usado no mercado, tem que ter na linha, né? Tem que ter, a gente tá tem como fugir disso, né? Então a gente está trabalhando. Vai ter o software na nuvem também, que é o nosso ID Secure na nuvem.
vai ter uma roupagem mais... É porque hoje o nosso software é muito corporativo, né? Se você for olhar, ele não tem o conceito de morador, essas coisas. Então a gente também vai ter um label mais voltado à área condominial, como também já tem hoje para a parte industrial, para projetos maiores. Então, alta basicamente performance, isso. né? Exato. Que precisa, né? Desse coisa pancada aí e tal. Olha, eu quero que você, quando tiver esses lançamentos, é só você falar. Com certeza, cara. Edson, eu quero apresentar tal coisa. É só você vir falar que a gente vai fazer, meu irmão. Não, vamos junto. Gostei muito desse bate-papo. Eu gosto desse bate-papo descontraído. Isso faz a gente apresentar o produto de uma forma leve, mostrar para o público que, olha, isso aqui é mais uma opção do mercado. Sem dúvida. Né? A gente aqui, eu prego muito isso. Você não pode falar mal das pessoas, mas você pode falar bem de um produto. Mas mal para quê? Né? E deixa quem quiser escolher o que ele precisa. Mas você precisa apresentar soluções para ele boa. Então você está aqui hoje, em nome da Control ID, apresentando uma boa solução para o público que consome o controle de acesso, né? Que é do nosso segmento. Eu acho que isso que é válido, isso é importante. A gente não pode fazer da cabeça das pessoas degrau para a gente, né? Não, com a gente certeza. pode usar uma boa ideia, um bom trabalho e oferecer no mercado. Meu querido, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais. É o que você quiser falar, defende aí o seu pão. É brincadeira. Mas assim, eu sempre peço pro cara deixar uma consideração final, porque assim, você respira isso aqui. Você vive. Então, a Control ID é o que você hoje, sei lá, tirando família, né? Família e trabalho. É um filho, né? Então, é um filho. É um filho, né? É um filho. E aí, a credibilidade que a Control ID tem, dá seu recado aí pro nosso público do nosso segmento, cara. Primeiro agradecer, né, a vocês aqui. Eu que agradeço, que é isso. De estarmos aqui, de estar comunicando com o público que eu vocês que têm contato, né? Para nós é muito importante, então desde já agradeço e convido também você a conhecer a nossa fábrica. Quero fazer uma reportagem lá, uma entrevista com vocês, mostrar o processo, tudo. Conhecer Vamos a agendar. estrutura, agora a gente expandiu, né? Estamos com 2 galpões, agora antes era um só, agora estamos com 2, estamos expandindo a linha, então estamos crescendo graças a Deus. Que ele que nos dá a força, né? Sim, com certeza. Então, o meu recado também a todos que estão participando, as revendas, instaladores. Uma coisa que eu sempre falo, né? Se você nunca usou o Control ID, se permita usar uma vez. Porque assim, cara, sendo bem sincero, se você usar uma vez assim, lógico, eu não vou nem falar de preço. O nosso preço ele é compatível com os outros. Eu digo mais no sentido de você usar, instala, vê a usabilidade, sente ele em campo. Esse é o melhor marketing que eu faço, assim, cara. É você testar o produto. Vai no distribuidor, vai lá, aperta menu, se cadastra, a intuitividade. Então, assim, dependendo do negócio que você falou, meu é verdade. Seria isso, teste. Não, compre teste. Vai lá, coloca no teu pior cliente. Pega o teu cliente que te dá problema, sabe aquele que te liga no final de semana, aquele que dá ruim. Liga até sem motivo, ele tá ligando pra você. Quando a gente lançou isso aqui, é verdade. Você acredita? O cara me mandou um vídeo, aí a revenda, né, que instalou, falou assim, Você tá falando, tô lembrando umas coisas. Olha o que o cara fez. Aí pegou o videozinho, tinha uma câmera IP lá, né, que tava filmando a parte de entrada, né? Aí tinha um cara que tinha uma foto impressa assim, um morador do condomínio, ficava na frente do produto assim, ó, pra ver se reconhecia ou não, cara. Não, meu. Aí ficou lá assim, mostrou lá, tinha uns 3 minutos lá, ele ficou com a foto, aí depois ele, não contente, foi lá e pegou um vídeo do celular e ficou lá. Então, mas é o teste do cara, não é? Então, é o teste do cara. Mas é engraçado, né, o cara fazer isso assim. É engraçado, é maluquice, mas né? beleza, né? Mas a gente tem live nisso e tudo, ele não passou. Mas assim, então é bem interessante, né? Eu acho que o teste em si, ele é produtivo. Você mora num condomínio, você quer ter qualidade. Você pagou por aquilo, você quer que aquilo funcione. Então, eu entendo também o lado dele. Sim. Mas tá certo, é testar. É aí que você vê os limites da solução. Então, você que ainda não testou o Control ID, teste. Você que já usa e já atua com a gente, então esse já está em casa. Você já sabe como é que funciona. Mas quem não usou ainda, né, se permita conhecer para que a gente, né, tenha esse trabalho. E qualquer dúvida aí, vocês têm meus contatos também. Tem o meu Instagram, né, que é o Diego Control ID. Rede social, novamente, pode falar para o público aí? O Control ID é o www.controlid.com.br. O YouTube, Control ID, que tem todos os nossos vídeos. E tem o meu também, que eu faço algumas postagens lá dos nossos trabalhos, que é Diego_Control_ID. Então lá no Instagram que nós temos aí todas as informações também que a gente
de trabalho que nós temos feito. Exato. E se esqueceu tudo isso que a gente falou, vai ficar gravado. E outra coisa, é só entrar em contato também. TV Segurança em Jogo, que nós fazemos essa ponte aí. Diego, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, por esse excelente bate-papo. Muito bom ter você aqui. Elucidou, aproximou muito a gente de vocês e com certeza esperamos sim fazer uma boa parceria e expandir isso, expandir credibilidade no mercado, tá bom? Com certeza. Agradeço. Pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu.